Vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Vamos orar ao Senhor. Estenda as mãos para cá. Pai amado, Pai querido, esse é um momento muito feliz para todos nós, fazemos parte desta família, porque, Senhor, vamos ter a alegria de poder ouvir um dos nossos irmãos, trazendo aquilo que o Senhor colocou ao seu coração. Eu conheço o teu servo, eu sei da disposição que ele tem tido em te seguir e em te servir. Pai, ele conhece aquilo que o Senhor tem colocado na vida dele, ele tem procurado entender mais e mais a tua vontade. Então agora eu peço, Pai, que não seja apenas o teu servo, eu sei que não será, porque creio que ele orou, ele te buscou, e agora, Pai, vai ser também o Senhor através dele. Fala aos nossos corações por meio do teu servo, através da humildade dele, mas também, Senhor, da sabedoria que, apesar de jovem, o Senhor tem lhe dado. Então eu louvo a Deus, louvo ao Senhor pela vida dele e peço que o Senhor o use. Pai, que ele não se preocupe consigo mesmo, mas tão somente, Pai, em compartilhar as boas novas que o Senhor colocou em seu coração. Por isso eu já agradeço e também peço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Então, pessoal, o texto de hoje vai ser 2 Crônicas 32, do versículo 1 ao 23. Outra coisa é que eu vou usar a Bíblia no celular, porque eu não imaginaria que com a pandemia eu ia ficar por aqui uns 6 meses. Aí eu deixei a Bíblia por lá e fiquei lendo pelo celular. Aí acabou que eu fiquei com o celular mesmo para ler. Mas os irmãos me perdoem. Mas tem a praticidade também de eu escolher a versão que eu quiser ler aqui, né? Acharam? Essa conversa foi só para... 2 Crônicas 32, do versículo 1 ao 23. Amém? Eu vou começar aqui a ler. Eu estou um pouquinho nervoso também. Depois dessas coisas, desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria. Entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou se apoderar delas. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes de água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Obrigado. Assim, muito povo se ajuntou e taparam as fontes de água, como também o ribeiro, que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou o ânimo e restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a mesma cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiai vós, para vos deixar sitiar a Jerusalém? Acaso vos incita Ezequias para morrerdes a fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus os livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos plantareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras?
acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é que dentre todos os deuses daquelas nações que seus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. E os seus servos falavam ainda mais contra o Senhor seu Deus, e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar ao Senhor, o Deus de Israel, para falar com ele, dizendo: assim como os deuses das nações e de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em voz alta em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como os deuses dos povos das outras terras, obra das mãos dos homens. Falaram do Deus de Jerusalém como se ele fosse um Deus das outras terras, um Deus comum, um Deus falso. Porém o rei Ezequias e Isaías o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias, os moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os povos inimigos, e deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. É muito texto, mas eu não vou tratar versículo por versículo, eu vou falar da história mais geral. Então, na história do povo de Deus, vamos voltar lá para trás para a gente entender a mensagem que eu quero passar. Na história do povo de Deus, a gente sabe que Deus no passado escolheu um povo: Abraão, Isaac, filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaac. De Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, a gente sabe que os filhos de Jacó foram para o Egito e depois voltaram com as tribos de Israel para a terra que Deus havia prometido para eles. Então, era um reino unificado até então. Então, a gente teve o tempo dos juízes e depois eles: Saul, Davi, Salomão e Roboão, por último. E a partir de Roboão ocorreu um problema lá. Ele quis aumentar os impostos e o povo não gostou muito, então a gente tem a partir daí uma divisão do reino de Israel. Então, quando eu falo o reino de Israel foi dividido, então a gente tem o reino do norte e o reino do sul. Quando eu falo de Israel, de modo geral aqui, eu falo do reino do norte. Quando eu falo de Judá, eu falo do reino do sul. Então, desde então, o reino do norte foi a derrotada medonha, porque a grande maioria dos reis eles foram idólatras e fizeram tudo que Deus havia dito para não fazer. Copiaram as formas de adoração daquele povo. E a gente tem a sucessão dos reis, e se não me engano, o 11º ou 12º foi o pai de Ezequias. Eu não posso falar de Ezequias sem falar de Acaz. Acaz, pai de Ezequias foi um rei terrível. Se for ler lá se não me engano, eu não lembro qual livro de reis está. É o segundo, né, pastor? Segundo livro de reis, que está mais detalhada a história de Acaz. Já começa dizendo que ele sacrificou os filhos a Moloque. Então, alguns filhos, né, a Moloque. E que ele deixou de confiar em Deus. E que em um momento do reinado dele, veio um rei chamado Tiglat, veio um rei chamado Rezim,
que se juntou com o rei de Israel, o reino do norte, e estavam querendo tomar Judá. Mas Israel teve muitos reis ruins, mas Judá teve muitos reis ruins também, mas a gente tem bons exemplos. A gente tem Josafá, a gente tem Asa até certo ponto, a gente tem Ezequias. Então o que aconteceu? No reinado de Acais veio o rei da Síria, Rezim, e Peca, rei de Israel, se juntaram, os próprios irmãos dos israelitas se juntaram para guerrear contra Israel. E diante disso, Acais não pôde confiar em Deus. Quando ele se viu na situação na qual a tragédia batia a porta, ele foi atrás de Tiglat-Pileser, que era o rei da Assíria. Porque nesse tempo a gente tinha muitos impérios se erguendo. E a Síria eram outros, eram dois desses reis que estavam se erguendo ali pela região do Crescente Pérsico, estavam conquistando tudo por lá. Então o que Acais fez? Acais preferiu não confiar em Deus e confiou em Tiglat-Pileser. E se prostrou a ele e disse: eu sou teu filho e teu servo. Ele faz também uma cópia do altar do rei assírio e traz para o templo de Jerusalém. Só que essa servidão de Acais custou caro, custou a liberdade de Judá, porque agora Judá era um reino vassalo do reino da Assíria, e acabou sendo pior do que Israel fosse conquistado. E engraçado que o segundo rei, na minha opinião, o segundo melhor rei, perdendo só para Davi, nasceu do pior rei de Judá. Então a gente tem um Deus que faz nascer luz das trevas. E Ezequias nasce, ele acaba com a idolatria, acaba com a idolatria. Lá em 2 Reis ele diz que ele fez tudo que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, derrubou o poste ídolo, destruiu a serpente de bronze que Moisés fizera lá atrás, que chamavam de Deus Tanto. Aqui eu quero fazer um adendo, que muitos dos reis de Judá, mesmo os bons, você vai ler a história, diz que eles foram bons, acabaram com uma adoração a deuses estranhos ali, outra deuses estranhos ali, mas sempre tinha alguma parte de adoração que eles deixavam. E isso acabava servindo de apoio para outros reis idólatras chegarem e corromperem Judá. E uma lição prática que a gente pode tomar disso é como agir diante do pecado. Tirar toda forma de idolatria, porque o pecado é uma idolatria, né? A gênese do pecado está ligada à idolatria. Mas de remover todas as formas de idolatria do nosso coração, tal qual fez Ezequias. E outra coisa, a gente conhece a história da serpente de Moisés. Moisés fez a serpente, o povo foi picado por uma serpente, ficou doente, morreu muita gente. E Deus fez uma serpente de bronze e disse para o povo olhar, e quando o povo olhasse, ele ia ficar curado. O que é que Judá fez? Pegou aquela serpente, aqui é o Deus. Pronto. Uma lição importante que a gente pode tirar disso também é que até presente de Deus a gente pode usar como idolatria. Pode ser um filho, pode ser um casamento, pode ser um trabalho, que inicialmente foi um meio de bênção, mas que o uso errado acabou tornando idolatria. E continua o texto de Rei dizendo que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve nenhum semelhante a ele, a não ser Davi. E ele fez o contrário de seu pai. Quando seu pai reduziu Israel ao reino vassalo, Ezequias ele se rebelou contra o rei da Síria. E aqui a gente chega no centro da nossa história. Claro que o rei da Síria não ia gostar muito disso. Então Senaqueribe veio, fez outra campanha militar, cercou o reino do norte, e em 3 anos ele toma o reino do norte. A gente vê aqui o perigo batendo na porta de Israel. E
O reino da Síria era um reino implacável, era um contingente de soldados fortes, um contingente grande de soldados. Era a tragédia iminente, sabe? Sitiaram Jerusalém e não tinha, aos olhos humanos, não tinha como se salvar. A tragédia parecia inevitável. Só que Ezequias, como confiava no Senhor, no verso 7 e 8, ele diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está a braço e carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para ganhar as nossas guerras. O povo cobrou o ânimo. Isso é notório assim, na história de Israel. Você vê um pequeno povo saindo do Egito, errático por aí, e Deus mesmo disse que eles iam abater exércitos que eram maiores e mais fortes que ele. E que tem um texto no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que Deus diz: olha, vocês pensam que eu escolhi vocês porque vocês são fortes ou são bonitos? Eu escolhi vocês porque eu amo vocês. E isso é uma coisa que se repete muito na história de Israel, né? E agora, mais do que nunca, tinha um reino enorme, um reino belicoso, um reino que estava conquistando tudo ali na região do Crescente Fértil, que tinha um contingente de soldados enormes, fortes, e Judá era uma formiga perto daquele rei. Mas eles nunca guerrearam pela própria força, eles guerrearam por causa de Deus. Eles ganhavam as guerras por causa de Deus, porque Deus guerreava por eles. Mas depois desse ânimo que Ezequias, confiando no Senhor, se encheu e deu ânimo ao povo, veio um balde de água fria. Era comum nesse reino, no Império Assírio, eles falarem no idioma do povo a ser conquistado. Era uma forma de intimidar. Agora você imagina aquele povo todo, aquele cenário, e o cara falando na sua língua. E eles falavam: olha o que a gente conquistou, daquela forma soberba. Olha o que a gente conquistou. A gente conquistou um monte de povos e os deuses dele não salvavam. Por que o Deus de vocês é salvar? E é fácil a gente ver assim, esse povo aqui de Israel, mas quando a corda está no pescoço, acho que é difícil não sentir medo. E manda cartas e tenta colocar o povo contra Ezequias. Mas o que eu acho bonito é a reação de Ezequias, que a gente vê no verso 20. De Ezequias e Isaías. Ezequias e Isaías, o profeta, diz no verso 20, Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E essa história é mais contada no livro de 2 Reis, e no verso 21 e 23 tem um desfecho, que eu vou ler. Então o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. E ele lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas ao rei Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. E aqui com esse desfecho eu chego onde eu queria chegar. E a gente, diante da tragédia iminente, ou diante dos problemas comuns da vida, qual é a nossa reação? Reagir como Ezequias ou como Acaz? Sabe, é comum nos problemas da vida comum, e também quando a coisa aperta, a ansiedade ela bate, você se vê como salmista, está com a cova diante dele e não sabe o que fazer. Qual é a sua reação? A quem você corre? A gente vê muito
nas pessoas que não conhecem a Jesus, eles procurarem pelos ídolos para de certa forma, não resolver o problema, mas se desconectar um pouquinho do problema. E as pessoas, elas correm para bebedice, para prostituição, para trapaça, para mentira, para soluções erradas. Pode ser, você pode mentir, ou por exemplo, você está devendo dinheiro e vai pedir com agiota. E para os problemas da vida comum. Será que a vida é só você esperar o final de semana para ir num bar, encher a cara de cerveja e esquecer dos problemas? Sabe, essas formas esses paliativos, que eu posso chamar assim, eles não resolvem os problemas. E pior, eles custam caro. Da mesma forma que a servidão de Acais custou para Israel. Eles custam a tua paz, a tua liberdade e, por último, a tua alma. Será que vale esse preço? Você vai se anestesiando a cada dia, até que a morte chega? E se você tem reagido como Acais, seja sincero no seu coração, que você saiba que a gente tem um Deus misericordioso, que está sempre de braços abertos e não vai baixar. Procure a Deus. A gente pode ver até em 2 Crônicas o preço disso. 2 Crônicas 28:20, não precisa ler? Eu vou ler. Veio a ele o resultado da servidão de Acais. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Mas do outro lado, recorrer a Deus te dá a paz, a liberdade e a vida que nenhum dos paliativos com a sua sandália te dá. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia de tribulação, nosso baluarte, nossa rocha, cidade forte, e debaixo das suas asas nós estamos bem seguros. É aquele que colocou o seu fardo, o nosso fardo, sobre os próprios ombros, e nos sarou nossas próprias pisaduras, que nos viu ainda sem forma, de forma maravilhosa, nos escolheu, nos formou. Que é engraçado, o livro de Jó fala aqui que se a gente conhece só um barulhinho do que é Jesus, imagina o que é o trovão, que é Deus, o que é o trovão do que é Deus. E que o Deus que criou tudo isso, toda essa beleza, toda essa vida, Ele também se importa com você, que é o que a gente cantou. E apesar da glória que Ele tem, Ele se importa com a gente. E essa coisa de recorrer a Deus, eu posso contar uma história pessoal mesmo, um relato pessoal, é que, sabe, eu decidi tentar passar num vestibular difícil e que custa muito pra gente. E acabou que eu passei. Graças a Deus, não a mim, né? Graças a Deus, nenhum mérito meu, Ele quis que eu conseguisse. Eu passei e no segundo período da faculdade foi muito pesado. A gente é muita coisa para pouco tempo, sabe? E você acaba que fica remoendo aquilo, fica voltando, a ansiedade, você fica remoendo a ansiedade. E acabou que eu estava tão estressado que eu sentia a minha pálpebra assim, latejando. Sabe? Vocês já sentiram isso? Você está tão estressado. E a gente tinha um grupo de evangelismo que a gente se juntava, cantava umas músicas para Deus na segunda-feira. E eu fui à revelia, sabe? Eu não queria porque tinha muita coisa para fazer e que eu não ia conseguir. Mas eu fui. E sabe que aquele abraço que o Espírito Santo dá em você, a melhor analogia é como se você fosse dormir.
porque você não dorme. Se você for buscar o sono, muito provavelmente você vai lutar contra ele a noite toda e não vai conseguir. Eu tinha muita insônia naquela época. E peguei, peraí. E sabe, a mensagem foi tudo assim, eu percebi o cuidado de Deus que Ele tinha por mim. Acabou que eu me acalmei, assim, foi como se eu tivesse me deixado levar pelo sono. E sabe, estava morando só e tudo, não tinha ninguém. E a gente vê o cuidado de Deus conosco. Eu lembrei de uma história que eu coloquei até no Instagram, postei, que era um rapaz contando uma história. Ele disse que ia passar as férias dele no interior com os avós, e os avós plantavam, se eu não me engano, soja, e eles plantavam alguma coisa. Não é importante para a história que eles plantavam, enfim. Aí eles plantaram e tudo, aí falaram, pronto, agora é com Deus. No passado tempo, eles foram lá, viram os campos todos verdes. Ele conta que o rapaz conta que o avô dele colocou o chapéu aqui no peito e disse obrigado a Deus. Ele disse que foi a primeira experiência que ele teve de uma adoração verdadeira a Deus provedor. Então, que vocês possam descansar. Deus está acordado. E sabe, às vezes as tribulações elas vêm quando a gente está desviando assim um pouquinho do caminho, sabe? E quando eu percebo isso, sabe, eu me sinto mais feliz porque é uma forma de amor a Deus, de amor de Deus. Porque se você vê uma pessoa indo para o caminho que vai levar para a morte, se você não falar nada, isso não é amor. O amor não é omisso. Então tem muito amor na repreensão de Deus. Ou então, pode ser que a tribulação ela sempre serve, na verdade, ela sempre serve para te ensinar alguma coisa. É engraçado que Paulo fala em alguma das cartas a Coríntios, que eu só vivo com referência, não lembro qual. Ele diz que também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E não há dolo na esperança. E é isso, se gloriem. A história de Ezequias, ela representa uma história ainda maior. Que ainda que a tragédia chegue, eu não vou pregar aqui triunfalismo. Eu não posso garantir. Não posso garantir nada a você, sou mero mortal. A história de Ezequias, ela representa uma história maior. Que a tragédia, ela pode chegar. E você pode estar mal, você perder um filho, ter câncer, sabe? Essas coisas da vida podem acontecer, mas que no final de tudo a gente vai estar do lado dele, curado de toda dor e sofrimento. E a gente vai entender muito bem o que Paulo diz em Romanos 8, que quanto a mim tem por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar à glória que é de ser revelada em nós. Era isso que eu disse sobre o meu objetivo. E eu gosto, para fixar a mensagem, eu vou deixar um texto que também me ajuda muito nos momentos tristes. E vou deixar uma música também. Eu não vou cantar, né? Pode ficar tranquilo. Mateus 6, eu só não lembro o verso, mas eu vou chegar lá. É bem comum, ou seja, certamente já devem conhecer o texto, mas eu queria que vocês escutassem com o coração. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste vos sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário?
considerar como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É isso. E eu vou pedir para o irmão projetar a música. Vocês ouçam com os ouvidos do coração também. De até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provar não sei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto comigo. Instantes que se prolongam, tentando voltar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E
Amém, meus irmãos. Era isso que eu queria deixar. Agradecer a oportunidade. Amém.